escutando Viva Mais, o seu programa de saúde. E eu, Ana Paula Sorrentino Delvaux e Miguel Sorrentino Júnior, como você já sabe, entrevistamos todas as semanas os maiores especialistas sobre saúde. Falamos de como viver mais, com melhor qualidade de vida. E aqui vocês vão saber com esses grandes especialistas o que existe de melhor em tratamento nos dias de hoje, tanto na parte de prevenção como na parte curativa. E vocês já sabem, né? Vocês podem participar conosco, entrando no site www.programavivamais.com.br. A gente já aproveita para agradecer esses e-mails maravilhosos que vocês mandam, com ideias, com perguntas, e pode deixar que a gente está providenciando os profissionais para responderem todas as perguntas que vocês nos mandam. Não pensem que a gente não lê, viu? A gente lê, alguns a gente consegue responder, e outros começou a sugerindo pauta, a gente já providencia os profissionais. E hoje nós estamos recebendo um profissional que é um dos maiores especialistas do mundo na sua área. O Dr. Reginaldo Migliorança, que é cirurgião dentista com especialidade em implantodontia. Ele é mestre e doutor em implantodontia. E é professor de diversos cursos, palestrante internacional e um dos maiores especialistas em implante zigomático, que são usados em maxila trófica. Na verdade, essa técnica de implante zigomático se chama Migliorança, tem o sobrenome dele, que foi ele que criou a técnica, Miguel. Então, vocês estão com um dos maiores do mundo aqui. O Reginaldo é amigo, então a gente pode até brincar, né? A gente estava discutindo aqui no início do intervalo, no início do programa, aqui nem do intervalo, ele estava me dizendo que ele não é pouca sombra, não. Eu digo, pô, agora que eu vi, quer dizer, além de grande, tu ainda é mestre e doutor. Não é todo mundo que consegue fazer. A técnica é com o nome dele. Ele tem o nome dele, foi ele que criou. Então, para quem está assistindo, né, Ana, muitas vezes a gente, quando introduz o programa, e tu fala que fulano é mestre e tal, quem fez faculdade sabe a dificuldade que é você fazer uma pós-graduação, a dificuldade na área médica que é você fazer uma residência, porque tem tanta gente que não é especialista, a dificuldade que você é depois disso fazer um mestrado, pior, um doutorado. Quer dizer, é uma dedicação. O Reginaldo eu não sabia, né? Fiquei sabendo agora. Por isso que ele disse que ele não é pouca sombra. Está pensando que eu tenho técnica minha. Mas olha, realmente assim, a gente tem procurado trazer gente de alto nível, de qualidade. Eu estou brincando porque o Reginaldo é amigo, mas essa diferenciação, que é o cara, além de ser professor, dá aula em cursos. E dá aula em cursos no exterior. Tem aula em pós-graduação no exterior. Tem publicações. Né? Eu sei o quanto é difícil dar aula no exterior. Tem muita gente assim, besteira, vai, experimenta e fazer uma palestra que seja no inglês, que é o básico de todo mundo. Experimenta, vai ver como é que funciona isso. Uma coisa é a gente falar na rua, né? Perguntar onde é que eu como, onde é que eu vou. Outra coisa é você estar na frente de uma plateia de mais de 1000 pessoas, que normalmente é o que acontece, e você vai dar uma aula e sempre tem lá embaixo, né, os que estão querendo pegar detalhe para ir contra. Quer dizer, o cara para sair daqui, além de mestrado e doutorado, né, que isso aí é uma diferenciação enorme, mas o cara que sai daqui e vai dar aula, vai trabalhar no exterior, tem que ser muito bom, pessoal. Não é querer, não é para qualquer um. É poder, né? É poder. Mas a gente estava falando aqui no início... E o legal, Miguel, é a gente saber que tem esse tipo de profissional aqui, porque às vezes as pessoas procuram isso fora do Brasil. Bom, tem que saber que tem aqui bem perto de nós, né? Eu já comentei isso uma vez, viu, Reginaldo? Eu já operei gente fora do Brasil, que a gente tem alguns contatos fora, que são colegas que chamam a gente para fazer cirurgias que eles não sabem fazer e não gostam de fazer. E eu já operei gente que saiu daqui para pagar 3 vezes mais caro fazendo no exterior, achando que quem estava operando era o estrangeiro e quem estava operando era a gente. Eu digo a gente porque na área da plástica, por exemplo, nós temos inúmeros colegas cirurgiões plásticos que fazem isso também, que vão dar uma assistência lá fora. E o brasileiro não dá valor, né? Aqui no Rio Grande do Sul, eu sempre digo assim, o nível profissional aqui é altíssimo. Eu canso de ver gente que sai daqui para fazer cirurgia em algum outro lugar, cara. Eu digo assim, olha, que judiaria, que desinformação. Né? Eu vou fazer um tratamento fora, que desinformação, achando que vai ter um resultado melhor. Infelizmente, o que falta, na verdade, é isso, né? É conhecimento e muitas vezes os próprios colegas não divulgam. Gozado isso, né? A gente tem a qualidade, tem tudo que tem de qualidade e o que precisa aqui, e a própria classe faz questão de não divulgar. Eu acho até que, Miguel,
Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com você, com a Ana, né? Mas eu acho até que essa máxima que o santo da casa não faz milagre, eu acho que até certo ponto precisava acabar, entendeu? Olha, a gente chega fora, eu tenho viajado bastante, tenho dado curso bastante fora, e o que a gente tem percebido nesse tempo é que existe um respeito muito grande pelo trabalho da gente. Eu posso dizer que na área médica e na área odontológica nós estamos anos-luz na frente dos fora caras. do que aqui dentro. É isso que você tem que falar. A gente tem muito mais respeito lá fora do que aqui dentro. E precisava ter uma mudança, né, nesse cenário. Porque isso é uma coisa que acarreta um mal-estar, às vezes até entre profissionais, né, onde a gente poderia estar se unindo, juntando força, fazendo coisa bem legal, né, Ana? Com certeza. Parece balde de caranguejo, né? Os caras veem alguém que está saindo e em vez de se espelhar e querer subir junto, muitas vezes, é o que eu falei, começa muitas vezes a puxar para baixo, o próprio pessoal da área não divulga, né? Pô, eu canso de encaminhar na área de cirurgia plástica, eu digo isso sem menor constrangimento, pessoal. Estou formado há 30 anos já. A gente perde muito da vaidade, né, Ana? Então, esse negócio assim, tal cirurgia. Não, tal cirurgia eu não faço. Nas minhas mãos, por exemplo, prótese de glúteo. Eu cansei de falar isso. Nas minhas mãos não fica bonito, eu não faço, eu encaminho. Daí tem paciente meu antigo que diz assim, mas eu queria que o senhor fizesse, sua querida. Posso te encaminhar um colega? Eu não faço. Eu não gosto dos meus resultados. Para quem não entendeu, é aquela prótese de bumbum. Botar o silicone na bunda, né? Então, assim, eu nas minhas mãos não acho bonito os meus resultados. Então, qual é o problema de você encaminhar um colega? Pelo contrário, não gosta de fazer, entendeu? Então, assim, tem cirurgias que eventualmente não gosta de fazer. Tem procedimentos que não gosta de fazer, que você não acredita, que eu não faria em mim. Então eu não faço. No caso, quem faz todos os meus zigomáticos é o Reginaldo. Eu não faço a cirurgia do zigomático. Quem faz para mim os meus pacientes é o Reginaldo. Existe algum defeito nisso? E eles amam. E as minhas facetas são a Ana. Você entendeu? É lógico, né? Porque, Miguel, eu acho que é um negócio até certo ponto bastante engraçado, né? Você vê, hoje a gente está falando de maxila atrófica. A gente veio falar, qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu acho que é um negócio que é uma necessidade. E a gente falando de estudo, por exemplo, eu acho que tinha que ter uma sintonia muito grande entre a área médica e a área odontológica. Onde a gente estava até comentando agora, estava conversando sobre isso, você dizendo, olha, Reginaldo, a gente está falando eu estou fazendo um curso muito legal de qualidade de vida, de alimentação, de coisas saudáveis, de coisa de saúde, né? E a maioria da área médica não sabe, Miguel, que ainda sem dente não tem jeito de se fazer nada. A pessoa não consegue nem comer, né? Sem dente Um cara que perde os dentes, por exemplo, perde 88% do poder de mastigação. Você imagina, o cara consegue comer papa. Então, o convênio médico não cobrir determinadas cirurgias onde você vai conseguir colocar dente numa pessoa. Se o convênio médico cobre a cirurgia, você colocando dente, Ana, você está prevenindo o restante de problemas do sistema digestivo. Com certeza. Você entendeu? Nessa pós de nutriendocrinologia que a gente foi fazer, que eu e meu filho fomos fazer, que a gente já citou algumas vezes aqui, Reginaldo, uma das máximas lá é a seguinte: você é o que você come. Isso é antigo, isso é milenar, isso é chinês. Isso tem mais de 2000 anos, entendeu? Não é novidade. Mas, infelizmente, isso que você falou é verdade. Por exemplo, a gente não tem aula, eu não tive, meu filho não teve, aula na faculdade sobre nutrição. Eu fiz cirurgia geral e fiz cirurgia plástica, onde você tem que tratar queimados que não está tomando água, não está ingerindo alimentos. Você faz cirurgia de estômago em canceroso, né, na área da cirurgia geral, que você tem que repor líquido, e a gente não tem uma aula na faculdade sobre qualidade de água. Você pergunta para o médico qual é a água que ele tem que tomar, ele não sabe. Então, assim, isso que você falou é uma verdade. Quer dizer, se você é o que você come, mas você não tem dente, meu amigo, qual é o problema? A gente aprende a tratar a doença. Você deixa o cara ficar doente para depois tentar vender a saúde. Mas né? eu queria só fazer
uma parte aí. Nem na odontologia a gente sabe disso. A gente não tem aula sobre isso. Exatamente. Você está me entendendo? Esse trabalho que a gente começa a fazer com desdentado foi por acaso. Eu comecei a fazer esse trabalho por causa da minha mãe. A minha mãe não comia, eu era dentista, eu não entendia o que era comer. Você está entendendo? Eu sou de uma cidade muito pequena do interior de São Paulo. E a gente chegava, estudava fora, quando tinha possibilidade, ia para casa da mãe. Aí você chega com aquela vontade de comer aquele bife, aquela comidinha caseira que só a mãe faz, né? E minha mãe, eu fazendo faculdade de odontologia, minha mãe fazia comida, a hora que a gente sentava na mesa, minha mãe levantava. Tadinha. E a gente falava, mãe, peraí, vamos comer. Ah, não, eu vou tomar banho, vou fazer alguma coisa, tal. E eu comecei a perceber que, na verdade, ela não comia. Depois, na hora que todo mundo saía da mesa, ela sentava e comia. Devagar, tal, porque ela não mastigava, ela usava dentadura. Então, quantos milhões de pessoas tem que estão nos assistindo que tem esse mesmo problema, né? Você está me entendendo? Então, foi em cima disso que eu comecei a entender o que era. Foi daí que a gente começou, quando a gente lançou esse livro, é o primeiro livro, eu tenho um livro lançado, editado, a Ana conhece, onde se fala do estado psicológico, perfil psicológico, isso entra em nutrição. Ninguém entende disso, Miguel. O grande problema, quando a gente está falando de reabilitar, a gente criou uma filosofia de reabilitação, onde essa filosofia engloba tudo, engloba perfil psicológico desse paciente, a alimentação desse paciente, saúde desse paciente e, consequentemente, a nossa obrigação, que é reabilitar esse paciente, que é colocar dente nele. Então, por exemplo, na minha filosofia de trabalho, próteses removíveis não fazem parte, já faz mais de 12, 13 anos. Por quê? Porque comprovadamente uma prótese removível não devolve qualidade mastigatória. Não sei quem tem câncer, né? Que está fazendo tratamento oncológico, não pode... Não, mas aí não é um cara que, pô, é exceção. Não, mas é importante a gente falar nessas exceções, porque às vezes tem pessoas que estão assistindo, estão fazendo tratamento oncológico, e aí eles ficam, pô, mas então eu posso botar implante? Realmente quem está fazendo tratamento do câncer, durante esse período da medicação, não pode, né? Não pode durante esse tempo de radiação, né? Aí, passado esse tempo, um ano depois, a gente pode trabalhar tranquilamente. Eu tenho até casos aqui de pacientes com câncer que a gente devolveu qualidade de vida, fizeram ressecção de maxila, de mandíbula, você reabilita de passado um tempo. Isso passado tudo o tempo que tem passado. E nesse tempo que não passou, tem que usar dente igual, né? Porque às vezes a pessoa diz, não, vou ficar desdentada enquanto eu fazer um tratamento do câncer. Não fique desdentado. Tem que mastigar bem, senão não se recupera, né? É importante exatamente. Frisar esses... A alimentação é fundamental. A gente está acabando de frisar isso. A alimentação é fundamental. Como é que você consegue cuidar de um problema de estômago se você não consegue comer? Por exemplo, nem cuidar do problema de estômago, não vai ter, né? Não vai ter jeito de cuidar. O processamento insuficiente do bolo alimentar, mais pressão. Se você tem perda de dente, você vai diminuir o espaço. Porque, vou te dar um toque, você que é cirurgião plástico, e o que nós vamos falar hoje tem muito a ver com a cirurgia plástica. Você vai ver que quando a gente põe dente no lugar, a gente devolve uma cirurgia plástica a esse paciente. Vou te relembrar um negócio, você vai... Por que toda pessoa que usa dentadura tem a boca murcha? O cara perde osso, perde a estrutura do maxilar, né? Perde a estrutura do maxilar e depois você teria que reabilitar esse maxilar. De mucosa, e você vai perdendo o osso, isso vai diminuindo. Você teria que completar isso com resina, a prótese. Porque o que a gente chama de dimensão vertical, a altura do canto do olho ao canto da boca é a mesma altura aqui do nariz até o queixo. Em quem tem uma simetria, né? Em pacientes normal. Né? Isso a gente chama de dimensão vertical. Quando o cara perde esse osso, você tem que recuperar essa dimensão com resina. Então, já da física, lembra? P é igual a mg.
Ou seja, peso é igual a massa vezes gravidade. Consequentemente, a hora que você põe essa resina na prótese e ele abre a boca, a prótese cai. Por quê? Porque ela é pesada. Você aumentou o peso. Associado à gravidade, ela cai. Então, o paciente tem, no problema da prótese móvel, no começo, a prótese inferior, porque movimento de língua e tudo mais. Passado um tempo, esse problema vai para superior, que é quando você perde, é isso que você disse, você perde a massa óssea, o osso reabsorve, você tem aquela fibrose de gengiva e, consequentemente, esse cara vai usar aquela prótese antiga, que ela é fininha. Aí ela fica só no palato ou no céu da boca, como as pessoas dizem, ela fica com saliva por pressão e ele consegue, mas ele não consegue mais abrir a boca. Isso dá atrofia de musculatura e etc. Então são coisas que modificam completamente a vida da pessoa. E essa pessoa tem aquilo e ela não sabe mais o que é comer. Mas você não recupera mais a estética, viu? Já que você falou na área da estética, por exemplo, eu e a Ana, a gente cansa de trocar figurinha, né? Primeiro porque a gente é irmão, né? E segundo porque realmente, assim, eu tenho pacientes que... E para mim ele é o melhor cirurgião plástico do mundo, então você tem que encaminhar meus pacientes e para ele. E vice-versa, né? A gente rasga a seda aqui porque é família, se eu for falar mal, né? Então, nós somos os melhores para nós, né? Mas isso é gozação. A gente tem realmente muitos colegas excelentes aqui, mas eu digo que a gente troca figurinha por quê? Porque eu canso de receber pacientes ali na clínica, Reginaldo, que elas vêm em busca de aumentar o lábio quando você vê que o problema dela não é o lábio, ela não tem a gengiva, não tem a dente, não tem estrutura. Usa prótese, né? Usa prótese, né? E vice-versa, quer dizer, tem pacientes que acham que o defeito dele, de repente, é no lábio, na gengiva, então a gente vive encaminhando pacientes porque a gente tem uma noção um pouquinho mais Tu sabe real, que é interessante? né? A gente vê, quando a gente vai nesses compromissos sociais, a gente vê as pessoas sem dimensão vertical,